Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo um dos sinais do fim. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12 e versículo 4. Diz assim: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento e a ciência se multiplicará. Hoje é 21 de janeiro de 2022. Santo, justo, maravilhoso, perfeito, supremo Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou na tua presença em oração. Quero te apresentar essa pessoa que está me ouvindo, a sua família, minha família. Continua conosco, comigo, eu preciso muito do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um título dizendo um dos sinais do fim. Eu me lembrei aqui que em 1996 eu adquiri meu primeiro aparelho celular. Eu lembro como se fosse hoje. Era um Ericsson 388. Basicamente era um radiotransmissor e receptor. Não muito depois, outros modelos foram surgindo e logo, a cada mês, uma inovação nessa área a gente observava. Era a ciência tecnológica se evoluindo e multiplicando-se a cada momento. Eu tive acesso, gente, a cada novidade desse produto. Hoje, temos o computador, esse aparelho de informática que hoje a gente chama de PC, que é o computador pessoal, na palma da mão. Houve uma época que, acho que foi em 2005 mais ou menos, que muita gente comprou um PC, um computador pessoal, para colocar na sua casa. Eu fiz um curso de técnico nessa área e conheço um pouco sobre esse aparelho. E aí, gente, pelo menos da época que eu comecei a fazer esse curso, até hoje eu observo que a cada período curto, inclusive cada vez mais curto, as placas mães desses computadores foram se evoluindo. E hoje, em pleno 2022, por exemplo, ninguém quer saber nem mais desse PC, desse computador na sala de sua casa. Hoje é tudo na palma da mão. Eu quero dizer uma coisa para você. E é desse aparelho que a nova ordem mundial vai governar o mundo, o planeta. E está bem perto. Inclusive, a gente sabe que existe aí históricos de que até o ano de 1900 o conhecimento humano quase dobrou a cada século. Entretanto, em 1950, o conhecimento humano começou a dobrar a cada 25 anos. Veja que a coisa foi diminuindo, Assim, o período de tempo. Em 2000, o conhecimento humano estava assim dobrando a cada ano. Veja o absurdo. E agora, nesse momento atual, nosso conhecimento está dobrando quase diariamente, quase todos os dias. E aí a evolução tecnológica acompanha esse ritmo. Então, um dos sinais do fim é isso que Daniel vê. A ciência
se multiplicando. Nessa revelação, no versículo 1, aqui fala, nessa visão profética de Daniel, do final dos tempos. O versículo 1 diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse versículo 1 aqui fala exatamente já do período da grande tribulação, né? Eu já disse aqui, em outras palavras, que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio no arrebatamento da igreja, no livramento da igreja antes da grande tribulação. E Daniel vê aqui um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então esse tempo aqui de angústia que nunca aconteceu, vai ser exatamente a grande tribulação. Mas ele diz aqui, naquele tempo livrar-se-á o teu povo de Deus será livre desse momento de angústia grande, da grande tribulação, aquele que foi escrito no livro, ou seja, a igreja do Senhor. Mas aqui no versículo 4, que eu tomei como base, fala desse período antes desse acontecimento da grande tribulação, o final dos tempos, a proximidade da volta de Jesus. E ele vê isso como um dos sinais do fim. É a ciência se multiplicando. Corroborando com isso, com o avanço da ciência, com esse sinal do fim, um dos sinais, o evangelista Mateus, que escreve aqui no seu evangelho, o Evangelho de Jesus, mas escrito por Mateus, capítulo 24, versículo 14, ele diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Isso é Jesus falando, viu? E Mateus registrando. Segue o texto. E então virá o fim. Presta bem atenção. E este, repetindo, evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quando eu li esse versículo, há 27, 30 anos atrás, eu não imaginava, eu ficava pensando como é que o evangelho de Jesus vai ser pregado em todos os lugares. Vai ser muito difícil isso, eu pensava. Mas como eu disse hoje, nós temos aqui um recurso, que é esse recurso tecnológico na palma da mão, que é o celular, né, inteligente. Nós temos hoje celulares inteligentes, relógios inteligentes, casas inteligentes. Tudo isso é o avanço tecnológico, o avanço da ciência que Daniel previa aqui na sua profecia. Então eu entendo hoje que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo por causa dessa facilidade que nós temos hoje com os celulares. Não vai haver dificuldade do evangelho de Jesus ser pregado em todo o mundo. Nos lugares mais longínquos e de difícil acesso, são mais de 3 bilhões de celulares no mundo, celulares inteligentes que eu estou falando. Então, como nós temos aí um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, compare essa quantidade de celulares, 3 bilhões mais ou menos, no mundo de celulares inteligentes. E se uma pessoa da família tem, a família vai ter acesso também, né? Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então, disse Jesus, virá o fim. Isso aqui vai ser antes da grande tribulação. O arrebatamento da igreja vai dar assim origem a uma nova etapa e o fim de uma etapa que, por exemplo, a gente está vivendo hoje. Então, gente, um dos sinais do fim é exatamente o avanço tecnológico, como eu já disse, que Daniel aqui na sua visão profética ele via. E o evangelho de Jesus está sendo pregado em todo o mundo através
desse recurso, desse avanço tecnológico. Eu estou dizendo pelo menos um dos exemplos, um exemplo pessoal meu, que é exatamente o uso do celular. Falei do meu primeiro celular, né, em 1996. Hoje a coisa ficou bastante evoluída, né? Então, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.